Olá, pessoal! Como vocês estão? Espero que estejam super focados nos estudos. Hoje eu escolhi uma ótima questão para a gente tratar aqui. É uma questão que aborda o tema confissão. Caiu na prova do Ministério Público do Estado de Goiás, cargo promotor de justiça do ano de 2022. Fiquem atentos porque a questão vai aparecer agora na sua tela. A questão é essa aí. Eu vou pedir para que vocês deem pausa no vídeo, avaliem ela direitinho e daqui a pouquinho a gente retorna para analisarmos juntos, assertiva por assertiva. Então vamos lá? Pausa no vídeo. E aí, o que vocês acharam? Gostaram da questão? Eu gostei muito dela porque tem potencial não só de ser cobrada de diversas formas na fase objetiva, como também tem um grande potencial de cair na segunda fase, tanto nas questões discursivas como na sua sentença penal. E o tema confissão é importante a gente tomar cuidado com alguns aspectos. Por exemplo, para o direito penal, a confissão é uma atenuante genérica, está lá prevista no artigo 65. Já para o processo penal, ela é um meio de prova. E a confissão tem algumas características importantes. Ela pode ser espontânea ou voluntária, ela pode ser retratável, ela pode ser divisível, ela pode ser formal ou informal. E o que é uma confissão retratável, formal ou informal? Vamos lá, eu vou chamar vocês para dar uma olhadinha nesse slide e a gente fixar bem esse tema. Um pequeno resumo aqui para vocês, ó. Características, pode ser voluntária ou espontânea. Qual a diferença? A confissão voluntária é aquela que tem uma interferência do meio externo, alguém chega lá, tenta convencer a pessoa de que é melhor confessar. Então ela é voluntária. Já a espontânea parte da própria pessoa esse desejo de confessar. Divisível é que ela, para ser utilizada, não precisa ser utilizada a versão por completo. Pode ser aproveitada algumas partes. Então, algumas partes da narrativa ali do acusado podem ser consideradas ou não. Além disso, pode ser retratável, porque o agente pode, em determinado momento, confessar e depois voltar atrás, dizer que não foi muito bem daquela forma e se retratar. Formal ou informal é aquela que acontece ou não no ambiente judicial. Além disso, eu trouxe para vocês aqui alguns dispositivos do Código de Processo Penal que abordam o tema. E os principais aqui, esses são todos da partezinha lá que fala sobre confissão, mas o 197 é bem importante porque se antigamente a confissão era considerada a rainha das provas, hoje não é mais. A confissão tem relevância, mas ela tem a relevância dada a todas as outras provas, ou seja, tem o mesmo peso, ao menos para o legislador. Então, veja, a confissão ela é considerada com o mesmo valor probatório das demais provas e também ela não pode ser considerada de forma isolada. Ela tem que ser considerada de acordo com o conjunto probatório e isso está previsto nesse dispositivo do Código de Processo Penal. Vejam que o dispositivo fala aqui, ó, para sua apreciação do juiz, deverá confrontá-la com as demais provas do processo, verificando se entre ela e estas existe compatibilidade ou concordância. Outro artigo que merece destaque é esse daqui que fala sobre o silêncio. Todo mundo já sabe, está lá na Constituição, né, que o silêncio do acusado não importará a confissão. Mas atenção, esse dispositivo fala o seguinte, mas poderá constituir elemento para a formação do convencimento do juiz. Pessoal, essa parte do dispositivo não foi recepcionada pela Constituição Federal, tá? Então esqueçam isso aqui. Vamos voltar agora para tratar sobre a confissão, observando a questão. A questão fala que as assertivas vão demandar o seu conhecimento sobre a moderna orientação do STJ. E por isso eu vou chamar a atenção de vocês sobre as mais recentes compreensões do STJ a respeito desse tema confissão, mais especificamente da confissão sob o aspecto penal, ou seja, da sua incidência como atenuante da pena. Recentemente, o STJ publicou uma decisão no sentido de que a confissão, independente de ela ser utilizada na fundamentação da sentença condenatória, deve ser considerada para fins de atenuação da pena. E vejam só,
Essa decisão veio de uma discussão que partiu de uma própria orientação jurisprudencial do STJ, inclusive sumulada. A súmula é essa aqui. Súmula 545 do STJ, que diz: quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal. Por conta dessa jurisprudência, o Ministério Público suscitou a seguinte tese: então, quando a confissão não for utilizada na fundamentação, não deve seguir atenuante. E o STJ veio e decidiu: não é bem assim, não. A súmula diz que no caso de a confissão ser utilizada, deve ser considerada como atenuante, mas em nenhum momento, nem a súmula nem a lei afirmou que quando a confissão não for utilizada na fundamentação, ela não deve ser aplicada. Segundo o STJ, essa compreensão traria uma grande insegurança, infringiria as regras de boa-fé, de lealdade e de própria legalidade. E por isso eu trouxe em destaque alguns pontos do julgamento relacionado a esse tema. Vejam só. Olha o que diz aqui o julgado do STJ, que ó, de junho de 2022, é no sentido de que a confissão, quando não utilizada para fundamentar a sentença condenatória, aliás, aqui ó, pretendido afastamento da atenuante da confissão quando não utilizada para fundamentar a sentença condenatória, descabimento. O que o STJ diz é que o artigo 65, inciso 3, a linha D, não exige para sua incidência que a confissão do réu tenha sido empregada na sentença como uma das razões da condenação. E invoca aqui ó, o princípio da legalidade, os princípios da isonomia e da individualização da pena. Além disso, o STJ fala que o sistema jurídico precisa proteger a confiança depositada de boa-fé pelo acusado na legislação penal. E diz que o acusado, no momento da confissão, ele só pesa os efeitos dela. E por isso, o fato de o magistrado não ter utilizado essa confissão na fundamentação não deve ter relevância para a incidência da atenuante, porque faticamente a confissão aconteceu. E mais, esse mesmo julgado diz que não importa se a confissão foi parcial, qualificada ou se houve retratação, e nem mesmo se ela aconteceu fora do processo. O STJ diz que mesmo nessas circunstâncias a confissão deve ser utilizada para atenuar a pena. Veja o finalzinho do julgado. Olha aqui, eu até destaquei, ó. O réu fará jus atenuante quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória. E mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. A confissão parcial é quando o agente admite uma partezinha da história e outra não. Qualificada é que, apesar de admitir a prática delitiva, mas invoca alguma tese defensiva discriminante, por exemplo, uma legítima defesa. Extrajudicial é quando ocorre fora do ambiente judicial e retratada exatamente nos casos em que, embora ele assuma a culpa em um momento, ele se retrate em outra. Mas apesar dessa compreensão do STJ, eu vou chamar a atenção de vocês para outra súmula que continua valendo, continua sendo invocada, inclusive em julgados recentes. Não se sabe se ela vai continuar sendo tratada assim, mas fato é que em julgados recentes ela se mantém invocada como fundamentação legítima. E é justamente uma súmula que trata sobre confissão e tráfico ilícito de entorpecente. É a súmula 630 do STJ, que diz que a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.
Então, essa súmula diz assim: para ser considerada confissão, a pessoa tem que dizer estava traficando, era para venda. Porque se dissesse, ah, não, eu estava com a droga, mas é porque eu sou usuário, não serve. É isso que diz a súmula e essa súmula continua sendo utilizada. Então, esses são os três principais aspectos jurisprudenciais que eu entendi relevante trazer aqui para vocês a respeito da confissão sob o aspecto de atenuante previsto no artigo 65. Agora, vamos voltar para a questão. Vejam só, a primeira alternativa diz o seguinte, e vamos só ler o enunciado novamente para contextualizar. À luz da moderna orientação do STJ sobre a confissão, para efeitos de reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso 3, a linha D do Código Penal, a confissão deve explicitar todas as circunstâncias do crime? A gente já viu que não. A confissão ela pode ser parcial. O agente pode confessar uma parte, outra não. Ele não precisa explicitar tudo, esmiuçar as circunstâncias do crime. Deve ser motivada por motivo moral? Nada disso. Inclusive, ela tanto pode ser espontânea como ela pode ser voluntária. Não se exige esse valor moral para a confissão. A pessoa pode, inclusive, só querer confessar mesmo para obter a atenuação da pena e não porque tem algum motivo moral que o faça a assumir a culpa. Item C. Deve demonstrar o arrependimento do acusado? Definitivamente não, né? Observem, pelas mesmas razões aqui que eu expus na assertiva anterior. Então, errado essa aqui também. Deve influir decisivamente para a condenação? Poxa, essa questão aqui é a que merece destaque, porque justamente é a que exige a compreensão do candidato sobre os julgados mais recentes do STJ. Não, né? A gente acabou de ver. Não precisa influir decisivamente. Basta ter acontecido para ter que ser considerada para efeitos de atenuação da pena. Então, restou a letra E, que diz o seguinte: pode usar teses defensivas discriminantes? É essa aqui, pessoal. Nós vimos, olha aqui no final do julgado, pode ser qualificada e ainda assim tem que ser considerada para atenuar a pena. Então, o agente pode dizer, olha, eu fiz isso, mas foi para me defender. E ainda assim, essa confissão deve ser considerada para fins de atenuação da pena. Então, pode usar as teses defensivas discriminantes. A resposta da questão, portanto, é letra E. É isso aí. Eu espero que essa aula de hoje tenha feito vocês se atualizar sobre os últimos julgados da confissão, sob a perspectiva de atenuante genérica. Fiquem atentos a essas nuances, mas se por acaso tiver ficado alguma dúvida, não hesitem, mandem mensagem. Vai ser um grande prazer poder esclarecer qualquer dúvida que ainda tenha ficado. Tá certo? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e ótimos estudos!